Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você que nos assiste, nos acompanha, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central é Vencendo as Adversidades. Hoje, nós vamos estudar a lição de número 9, que vai tratar um pouco sobre a história da rainha Esther, e o título será Quando a Adversidade é a Perversidade Humana. O relato da história da rainha Esther é cercado por muitas lições para a nossa vida. Uma delas é o maravilhoso momento em que Deus salvou seu povo das malignas mãos do ímpio e invejoso Amã. Nesse mundo é possível que sejamos afligidos por pessoas perversas, mas podemos vencer com uma consciência pura e confiança em Deus. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E uma das coisas que nós aprendemos, e eu quero destacar rapidamente, é que as ações das pessoas não podem mudar quem você é. Ou seja, se você lida com alguém que é mau caráter, o seu mau caráter não pode influenciar o seu caráter. Muito pelo contrário, as suas ações, da forma como você comporta, é que precisa influenciar aquele que tenta se opor a você. Desse modo, sempre devemos ter em mente algumas lições das quais nos mostram que mesmo quando a adversidade é a perversidade das pessoas más, devemos ser sábios e ter o nosso coração posto em Deus para vencermos. Essa é a experiência da rainha Esther e pode ser a nossa também. Vamos ler a Bíblia no livro de Esther, no capítulo de número 4, e vamos ler do verso 1 até o 7. Vamos lá? Quando soube Mordecai tudo que se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para se vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não os aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que esse lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, a Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por estudar a Tua palavra mais uma vez. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos direcionar e que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar para que compreendamos melhor a Tua palavra. É a nossa oração e o fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Ponto número 1. É inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. O livro que conta a história da rainha Esther leva o seu nome. Ele mostra a história de uma jovem que, além de muito formosa, tinha o coração voltado para Deus. Ela fora criada pelo seu primo Mordecai, que cuida dela desde menina. Não sabemos algo acerca dos pais biológicos de Esther, algo que o livro de Esther ele omite, né? Como também omite o nome de Deus, mas nós vemos a presença de Deus de forma assim fantástica, ok? No entanto, sabemos que a futura rainha foi ensinada a amar Deus de todo o coração e mostrar o caráter dele às pessoas. Uma boa índole começa com uma orientação correta dentro do lar, ao passo que uma má índole começa também com a mesma orientação incorreta dentro do lar. Em um concurso para eleger a nova rainha, então Esther é escolhida para ocupar o lugar da sua sucessora. E ela começa então a habitar o palácio.
e ao longo do tempo vai conhecendo os seus costumes e modos de agir do palácio, bem como seus administradores e frequentadores, dentre eles um homem chamado Amã. Cabe destacar que a vida palaciana é um grande desafio, haja vista a luta pelo poder ou galgar posições elevadas dentro do reinado, né? Trama, a traição, enfim, era muito difícil viver dentro do palácio e manter-se íntegro. É o caso de Amã, que luta para ter uma posição elevada dentro do reino. Mas é interessante olhar na história de Esther que ela consegue se manter de forma íntegra, a despeito de tudo isso que nós estamos falando. Este Amã, ele se sente desprezado pelo estimado primo de Esther e trama planos contra ele. Esther assume um grande risco em defesa do seu primo e do seu povo, e Amã acaba humilhado e morto. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 19. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. É importante destacar, como o texto que nós lemos, é que nós devemos nos entregar nas mãos do Senhor. Como foi dito, é inevitável que a gente se relacione com pessoas de má índole, de mau caráter, pessoas ruins, mas à medida do possível, você deve tentar viver em paz com todos. Porém, em algum momento de nossa vida, nós vamos lidar com pessoas más. Elas poderão querer nos atingir, quer por inveja, ciúmes, por tentarem competir conosco e até mesmo por um simples desejo de nos prejudicar. No entanto, devemos manter o foco de quem nós somos e sobre o propósito de Deus em nossa vida. Precisamos entender que, a despeito de como as pessoas agem conosco, nós não podemos mudar o nosso caráter, nós não podemos mudar quem nós somos. Precisamos continuar mantendo íntegro. Eu sempre gosto de dizer, quando alguém se levanta para ser inimigo, né? Porque não adianta, por mais que a gente conviva bem com as pessoas, elas sempre se colocam, às vezes, como nossos inimigos. Mas eu coloco no meu coração de que aquela pessoa ou aquele grupo não é o meu inimigo, não é o meu adversário, eu não estou lutando contra ele. E eu sempre entendo, porque compreendo que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Ok? Então, quando a gente tem essa visão, a gente não olha para as pessoas como inimigas. E por mais que elas tentem nos prejudicar, como diz a palavra, nós nos entregamos a Deus, porque sabemos que Ele é aquele que cuida de nós, é aquele que julga as nossas causas. Ponto 2. É preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. Nesses versos, descobrimos que estar em uma posição superior à do seu povo não leva o servo do Senhor a ser intocável. Assim, o fato de ser um cristão não nos exime de enfrentar o peso das malignidades humanas. Lembramos de outros exemplos da Bíblia, como José, Paulo e o próprio Senhor Jesus. Não somos diferentes, vamos enfrentar o mesmo desafio. Ok? Por isso que é importante você ler a Bíblia, porque quando você olha para as páginas das Escrituras, homens e mulheres que detiveram posição de destaque na sociedade, no entanto, por essa situação, não deixaram de ser alvos. Eles foram atacados por causa da sua fé, por causa do seu caráter, por causa da sua posição íntegra. Mas o propósito de Deus é infalível em nossa vida, quando o Senhor, na sua bondade, nos dá um lugar em destaque na sociedade. Ele tem propósito para a nossa vida em relação ao seu povo. Assim foi na vida da rainha Esther. Ela sabia dos propósitos de Deus para a sua vida, sabia que a sua posição era instrumento de Deus para salvar a vida do seu povo. Manter-nos em foco nos propósitos de Deus nos ajuda a superar as perversidades humanas. Certamente Deus quer nos usar para abençoar,
precisamos nos conscientizar de que, para isso, fomos salvos e temos uma missão. Devemos, portanto, nos concentrar em nossa missão. Nós podemos citar outros casos, que é o caso de Moisés, não é? Que foi criado pela filha de Faraó. Ok? Ele foi chamado filho da filha de Faraó. Vemos José, que vai ocupar uma posição de destaque, Daniel e tantos outros, amados. Mas mesmo assim, eles compreenderam o propósito de Deus para a sua vida. Vamos ler. Esther, capítulo 7, versículo 2 a 4. Vamos lá? Disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por serva nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. O momento no qual estamos vivendo, em nossos dias, onde os perversos agem mal à luz do dia, quando muitas vezes a injustiça é louvada e o direito negligenciado por pessoas que só pensam em si mesmas e em sua própria glória, o Senhor espera que possamos, como servos seus, descobrir o seu propósito para cada um de nós e que sejamos luzeiros no mundo. Não nos esqueçamos da palavra de Mordecai a Esther. Quem sabe se para este tempo como este não foste escolhida. Esther 4,14. É interessante que nós vemos que, a despeito de toda a situação e até do risco que ela corria de ir à presença do rei, Esther se posiciona. E ela, então, busca a direção de Deus, ora, pede o povo para orar, e a partir de então ela elabora um plano e ela coloca esse plano em prática. É importante, então, entender que Esther, ela não fica parada, ela não fica paralisada com medo diante da situação, mas ela se coloca em ação. Assim, não devemos nos calar diante da maldade humana, mas como servos do rei, agir com prudência. É o caso que está lá em Esther 5, do 1 ao 3. Precisamos pedir a sabedoria de Deus para enfrentar os dias maus e as pessoas maldosas. Muitas vezes, perdemos oportunidades valiosas de vitória, não por falta de razão, mas por falta de sabedoria. Você entende? Então ela, antes de agir, ela buscou a direção de Deus, ela pediu que o povo, que o seu tio orasse, ajudasse em oração, para que ela pudesse então tomar uma decisão, ok? A rainha Esther nos ensina que grandes vitórias contra a malignidade das pessoas exigem grande sabedoria vinda de Deus. A coragem e a sabedoria nos levam a grandes vitórias, ok? Ponto 3. Quando a adversidade é a perversidade humana, devemos agir com destemor. Esther, sem dúvida, amava a Deus, apesar de casada com um rei pagão e temperamental. Assim que tomou conhecimento da conspiração para matar os judeus, fomentada por Amã, teve um momento de fraqueza e pensou no perigo de comparecer diante do seu marido, o rei, arriscando a sua própria vida. É importante destacar que a rainha Esther, como qualquer um de nós, é um ser humano e tem as suas fraquezas, suas debilidades. Sem dúvida ela temeu. Como eu falei para vocês, ir à presença do rei sem ser convidado, e o texto fala isso, ela poderia ser morta. Se o rei não estendesse o seu cetro, ela poderia não ser recebida na presença do rei. Isso poderia trazer para ela resultados e complicações e até a morte. Então é importante dizer que, apesar dela ter ficado de alguma forma sentindo perigo e com medo, isso faz parte, é normal, mas isso não a paralisou. No entanto, após ouvir a advertência do seu primo Mordecai, imediatamente Esther tomou uma posição e declara: consagre o povo, ore, jejue, que eu vou ter com o rei.
Não podemos nos calar diante da perversidade, ao contrário, devemos ser agentes e portadores da justiça. Era urgente agir em favor do seu povo e lembrar-se de que a perversidade humana precisa ser enfrentada com coragem e fé no Senhor. De igual modo, nos dias em que vivemos, precisamos olhar para o perigo que o nosso povo passa e agirmos com urgência, fé e destemor. Se nos calarmos, se não nos posicionarmos, o mal vencerá, mas se agirmos com a coragem que vem do Senhor, as adversidades serão superadas. Alguém disse certa feita que para que o mal prevaleça, basta que apenas aqueles que são justos não façam nada. Você entende? Então, Deus espera que nós sejamos testemunhas no meio de um mundo extremamente corrompido. Então, você precisa falar a verdade, você precisa abrir a sua boca, você precisa declarar o erro, não é? Deus espera que nós, como povo dele, mostremos a verdade, falemos a verdade, para que as pessoas que precisam ser alcançadas sejam despertadas e elas possam chegar ao mesmo entendimento que nós chegamos. Se nós nos calarmos de forma por completo, inteiramente, sem dúvida, nós estaremos prestando um desserviço para o reino. Mas o ponto 4, diante da adversidade divina da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Uma terceira lição que aprendemos com a rainha Esther é a sua experiência de vitória contra a malignidade humana. Foi e é o fato de aquela ser uma vitória de oração. A oração foi a principal estratégia usada por Esther. O plano usado por ela foi orar com o povo e com as suas servas. Vamos ler Daniel capítulo 6, versículos 5, 10 e 11. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Observe, amados, esse exemplo de Daniel. Apesar de não vermos uma ação direta de Daniel de clamar ao seu rei, nós vemos Daniel se prostrando diante de Deus e clamando aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sem dúvida, Daniel estava por tomar uma ação, mas antes de fazê-lo, ele estava buscando a direção de Deus. Mas é nesse momento que então é visto pelos seus algozes, pelos seus inimigos, que vão ao rei e denunciam ele, e ele acaba por ser condenado pelo rei e jogado na cova dos leões. Você conhece essa história. E Deus dá um grande livramento na vida de Daniel, e Daniel sai ileso. E diante de toda aquela situação, aqueles que são seus algozes é que acabam por morrer no seu lugar. Veja que diferente de nossos dias, quando o nosso povo não dá devida importância à oração, algumas pessoas podem considerar que a oração seja gritaria. Veja, Deus não é surdo, não é? Outros podem pensar que é o louvor no culto da noite. Não tem nada contra o louvor, mas também não é isso. E outros acham que podem vencer os perversos e os adversários com passeatas e louvorzão. A nossa experiência passada na última igreja que pastoreamos é que, apesar de ter todas essas coisas, mas nós levamos a igreja a orar. Eu sei da importância da oração dentro da sua casa, a sós, como disse Jesus, fecha o teu quarto, não é? Está um tempo a sós com Deus, mas eu entendo também que a igreja deve dobrar o joelho, unida, junta, quando se reúne na congregação e clamar ao Senhor. E nós tínhamos, às vezes, eu sei que muitas pessoas ficavam inquietas, mas nós tínhamos, e a gente, era bonito ver quando o povo dobrava o joelho e começava a clamar, e a gente se lançava diante do Senhor através da oração.
e depois sim o culto se desenvolvia. Mas como era bonito ver aquele momento. E a gente via que com o passar do tempo mais e mais pessoas participavam, porque entendiam da importância de estar ali como povo de Deus, orando, unido, junto, não só pelo país, pela nossa igreja, pelas famílias, mas também por tudo aquilo que Deus queria realizar na nossa vida e como propósito daquela igreja. Por isso, irmão, todas essas práticas podem até permear resultados positivos, como disse louvor, dança e tal, mas poucas permitem mais intimidade com Deus e vitória se comparadas à oração. Era uma das coisas que a gente fazia entender. A igreja pode fazer tudo isso, não há problema, não vejo nenhum mal, né? Isso é uma posição pessoal, mas a igreja precisa orar. Cada crente na sua casa precisa orar individualmente. E como igreja precisamos clamar junto, dobrar os joelhos juntos. Podemos mencionar que em alguns lares perdeu-se o costume do culto doméstico, onde os pais oram junto com os filhos. As famílias que desejavam vitória na vida, filhos no caminho do Senhor, direção para todos os momentos da vida, para tudo isso é mistério. Crer na prática da oração. Crer, né, que no momento de adversidade, mais termos a oração como estilo de vida, como prática diária, como instrumento do Senhor para a nossa vitória. Conclusão. Portanto, aprendemos com a rainha Esther que devemos tomar consciência do propósito de Deus para a nossa vida. Devemos agir com destemor diante da perversidade. Devemos buscar o Senhor em oração diante da adversidade. No tocante à oração, a Bíblia Sagrada ensina em Mateus 21, 22. Em tudo quanto pedis de oração, crendo, vocês receberão. Lucas 1, 13. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Veja, esse é um exemplo da igreja orando unidos. Efésios 6, 18. Orem em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. E Colossenses 4, 12. Continue em oração com ações de graças. Esther tomou conhecimento dos propósitos divinos para a sua vida. Agiu com determinação e urgência. Buscou ao Senhor com oração diante da adversidade. Ao sermos provocados pela perversidade humana, precisamos agir como Esther. Pois bem, para pensar e agir, você tem consciência dos propósitos divinos para a sua vida? Quando ele o salvou por meio de Cristo? Você tem uma posição na sociedade, na família, na igreja? Qual é? Como tem usado diante do povo que está prestes a morrer? Você tem agido com prudência diante das adversidades provocadas pela perversidade humana? Você tem agido com coragem diante de tais situações? Qual é o lugar da oração em suas lutas contra a perversidade humana? Leitura diária. Eu quero ainda convidar você a fazer leitura diária que vai de segunda até domingo. Você vai encontrar alguns textos que vão ajudar a entender e elucidar melhor essas lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição 9, que o título é Quando a adversidade é a perversidade humana. Bem, infelizmente, na nossa caminhada cristã, nós vamos nos deparar com pessoas que têm má índole, pessoas de caráter duvidoso, gente má, que estão não só inseridas na sociedade, às vezes na própria família e, quem sabe, às vezes até dentro da própria igreja. E nós vamos precisar lidar com elas. Mas precisamos entender, como lemos lá, que, se possível, tenhamos e vivamos em paz com todos os homens. Não é? E quando isso não puder, precisamos pedir sabedoria a Deus para agir de forma prudente, de forma que as nossas ações glorifiquem ao Senhor. Entendendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não são as pessoas que são nossas inimigas, não são os grupos, não é a sociedade, mas é o diabo e os seus anjos
que agem através da vida dessas pessoas, por não terem Cristo ou por não conhecerem Jesus de verdade, fazem o que fazem, sem saber às vezes ao certo por que estão fazendo. Mas a Bíblia nos convida a seguir a Jesus. Eu quero convidar você ainda a se inscrever no canal. É fácil, é rápido, entre aqui embaixo. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais o link desse vídeo e deste canal, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Deus eterno possa estar sobre a sua vida. Fique na paz. Deus te abençoe.